Quando falamos de educação sexual dentro do espaço da escola, falamos muito de questões relacionadas ao desenvolvimento infantil e há uma intervenção pedagógica dentro deste campo. Ela passa por um conhecimento do corpo da criança e das suas funções, inclusive biológicas. E também inclui as relações sociais que estão ao redor dessa criança a partir do posicionamento sexual dessa criança dentro do contexto da sociedade. Então ajuda a desmistificar questões relacionadas a esse tema, ajuda com que essa criança ela possa se proteger em relação ao seu próprio corpo, com que ela possa se prevenir do ponto de vista inclusive da saúde e da vida sexual dela futuramente. Ajuda também a diminuir preconceitos e estereótipos em relação à diversidade, a questões de gênero e outras questões relacionadas à sexualidade, como a própria questão do sexismo. Então, são diversos aspectos que são muito importantes de serem tematizados a partir de situações práticas e que perpassam também outras áreas do conhecimento que são debatidas dentro do espaço da escola, como conteúdos de história, de língua portuguesa e outros temas trabalhados já no currículo formal da escola. No desenvolvimento infantil, a criança ela tem características próprias em cada fase desse desenvolvimento. E elas são muito diferentes daquelas representações que o adulto tem sobre o mundo. A criança, ela, na sua relação com a sexualidade, ela está fazendo um reconhecimento, primeiramente, de como o seu próprio corpo funciona e de como ela deve se colocar dentro do contexto social. A intervenção dentro do espaço pedagógico, ela é orientada por um conhecimento dessas características próprias. A constituição infantil. O que é feito nesse contexto diz muito respeito a um trabalho de orientação que passa por rodas de conversas, muito na linha de entender quais são as dúvidas que as crianças têm, muito voltado para referências bibliográficas que já estão validadas dentro do campo da educação como material fidedigno para fazer um trabalho que seja ético, que seja um trabalho realmente que vá propiciar o aprendizado das crianças e não é uma incitação, então, à sexualização dessas crianças. É muito ao contrário. Quando a gente tem a condição de acolher dentro do espaço da escola, que é um espaço em que você tem um profissional ali, formado para poder acompanhar as aprendizagens das crianças, esse trabalho é inclusive um trabalho preventivo, porque aquela criança que ela aprende a como desenvolver o autocuidado, a como diferenciar o que é o espaço do seu corpo, do que é o espaço do corpo do outro, ela está mais protegida em relação, inclusive, a poder perceber algum tipo de assédio, algum tipo de invasão dentro desse território. E para a sociedade, num âmbito maior, também é muito importante, porque a gente está formando essa criança como uma cidadã que terá condições de, por exemplo, respeitar o outro, acolher as diferenças, né, e lidar com outras questões que poderiam incorrer em preconceito caso não fossem acolhidas e discutidas dentro do espaço da escola. É muito comum por volta de 3, 4 anos de idade a criança começar com questões relacionadas a saber como nascem os bebês, como foi o próprio nascimento dela. Então, dentro dessa linha, uma forma de abordar esse conteúdo é buscar dentro das próprias referências da família, de como é que essa criança, né, como é que foi o nascimento dela. Às vezes a gente faz algum trabalho que envolve, né, fotos da gravidez, foto do próprio ultrassom da criança. E a partir daí, desses pontos concretos, que são muito próximos à criança, vai se conversando a respeito de outras questões que elas tenham, trazendo materiais que são materiais lúdicos, então como livros voltados para essa faixa etária, né? Tem livros que
se propõe a pensar como nascem os bebês dentro dos seres humanos e também vão passando por animaizinhos mais próximos da criança, o gato, o cachorro, a galinha, a diferença entre nascer da barriga da mãe, nascer do ovo. E vão sendo colocados também, nesse sentido, é muito importante dizer, os limites, porque nessa linha também você vai podendo dizer o que diz respeito ao campo da criança e o que diz respeito ao campo do adulto, né? Como querer dar o selinho no colega, brincar que está namorando. E a gente entende que o espaço da infância é um espaço de criação, de aprendizado dentro de determinados conceitos que não envolvem justamente, né, as questões relacionadas a namoro, a sexualização precoce, e são coisas que são recorrentes no dia a dia da sala de aula, incluindo outros elementos também, como a relação com os colegas. Aparece muito preconceito às vezes nas brincadeiras, a questão de que menino não brinca com tal brinquedo, menina não brinca com tal brinquedo. Se a gente vê as crianças que vêm para a escola, por exemplo, vêm trazidas por uma mãe que dirige, às vezes a mãe trabalha, é o pai quem vai fazer a comida para a criança. Então a gente vai relativizando também esse trabalho com as crianças para que algumas questões aí dentro do campo de gênero, elas já possam crescer de uma forma mais crítica, mais reflexiva, né? Reproduzindo menos estereótipos e menos preconceitos. Quando nós falamos do que se dá dentro do ensino fundamental, por exemplo, gradativamente a gente vai acompanhando uma sistematização de diversos conteúdos. Dentro dessa linha, a gente vai entendendo o funcionamento do corpo humano de uma maneira mais fisiológica e anatômica. Então, da mesma forma que ele vai conhecer o funcionamento do aparelho digestório, do aparelho respiratório, também tem a necessidade de se trabalhar o funcionamento desse corpo do ponto de vista reprodutivo. É aí que muitas vezes algumas peças que falam sobre a anatomia desse corpo, elas são trazidas para o espaço da sala de aula, a fim justamente de contextualizar esse assunto dentro do campo científico, trazendo mais referências para essa criança sobre como esse corpo funciona. Quando pensamos no tema dentro do campo do ensino médio, por exemplo, percebemos que há questões que também perpassam o desenvolvimento desse jovem pré-púber e ali pré-adolescente e que vão vir para as questões dele acerca da sexualidade neste campo. Então, um elemento bastante importante diz respeito à própria identidade desse sujeito. É o momento de se rever, de se perceber, de se identificar dentro desse contexto social mais amplo em que ele está inserido. E é importante que a gente tenha um espaço de escuta, de acolhimento, para tematizar essas questões. O professor ele pode trazer esse conteúdo que ele percebe latente nos seus alunos para trabalhar dentro do campo da área de história, dentro do campo da área de língua portuguesa, dentro de outros espaços ali das próprias disciplinas mais formais, pensando sempre no desenvolvimento de atitudes, de uma postura desse jovem que esteja em consonância com uma sociedade que tenha um espaço maior para a democracia, para o respeito, as diferenças, a diversidade, que inclusive é algo que está aí dentro da nova BNCC proposto, né, como conteúdos que devem ser trabalhados desde a educação infantil, fundamental, até o ensino médio. Bom, são boas práticas sempre aquelas que partem de um processo de escuta do aluno. O aluno ele precisa ser entendido como centro do processo de aprendizagem. É na linha da formação desse aluno que a gente, como profissional da área da educação, vai intervir. Então, pensar em espaços de roda de conversa, pensar em espaços em que se tenha uma abertura para compreender
Primeiro, qual é a demanda desse aluno e também quais são as características inerentes ao seu desenvolvimento, partindo de uma aprendizagem que se dê de uma maneira significativa, compreendendo as características do seu entorno social. Isso é fundamental. Então, a família ela precisa ser orientada pela escola acerca da importância do trabalho com a sexualidade e o caráter deste trabalho. E é importante que a escola ela também oriente os pais acerca de como se dá o funcionamento do desenvolvimento da criança nesse campo, quais são as curiosidades que a criança possa ter. Então, quando se faz esse processo de orientação da família, nós temos na família um agente de proteção também para a criança e um parceiro dentro do processo pedagógico que deve ser desenvolvido pela escola nessa relação.